Bem-vindos novamente ao nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Mahakrishnanam Das e nós estamos continuando com a nossa saga, com o nosso estudo do Uddhava Gita, o 11º canto do Srimad Bhagavatam, a conclusão. O Uddhava Gita, Krishna falando Gita para seu devoto Uddhava. Então essa é a 8ª parte desse nosso épico, pelo estúpido que vos fala. E o capítulo hoje é o capítulo 14. O Sr. Krishna explica a Shri Uddhava o sistema de yoga. É um capítulo bem interessante porque Uddhava está querendo saber por que existem vários processos. Qual é o processo, qual é o método adequado para se desenvolver Bhakti Yoga. Então Krishna vai explicar por que existem vários processos. Isso é muito interessante, é equivalente ao 17º capítulo da Bhagavad Gita, as divisões da fé. E depois Krishna vai falar sobre qual é o processo ideal para se chegar em Bhakti Yoga, quais são as atividades, as características essenciais para se desenvolver Bhakti Yoga, tá legal? Então é um capítulo muito importante. Aqueles que querem conhecer mais sobre Bhakti Yoga e essa questão, porque existem tantas religiões no mundo. Ok, vamos lá então. Desculpem. Então o primeiro verso desse capítulo 14 diz o seguinte: Uddhava abre falando: meu querido Krishna, os sábios eruditos que explicam a literatura védica recomendam vários processos para aperfeiçoar a própria vida. Considerando essas variedades de pontos de vista, meu senhor, dize-me por favor se todos esses processos são de igual importância ou se um deles é supremo. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, o mestre espiritual de Srila Prabhupada, comenta: em outras palavras, está sendo perguntado qual é o melhor sadhana e o mais efetivo para se alcançar Bhakti. Uddhava inquere: meu querido senhor, explicaste claramente o processo de serviço devocional imaculado. Isso foi explicado no capítulo anterior, mediante o qual um devoto remove de sua vida toda a associação material, capacitando-o a fixar sua mente em ti, Krishna. A Suprema Personalidade de Deus responde: pela influência do tempo, o som transcendental do conhecimento védico perdeu-se no momento da aniquilação. Portanto, quando aconteceu a criação subsequente, transmiti a Brahma o conhecimento védico, porque eu próprio sou os princípios religiosos enunciados nos Vedas. Ou seja, todo conhecimento original, todo conhecimento essencial parte diretamente do Sr. Krishna, porque ele é a fonte de todo conhecimento. Ele é o mestre espiritual original. Ele é a sabedoria em si, a suprema personalidade de Deus. O Sr. Brahma falou esse conhecimento védico a seu filho mais velho, Manu, provavelmente seja Swayambhuva Manu, e os 7 grandes sábios encabeçados por Bhrigu Muni, então aceitaram o mesmo conhecimento de Manu. Alguém pode perguntar: mas o Parampara não vem de Krishna, que falou a Brahma, até aqui está tudo bem, mas que depois falou a Narada Muni, que depois falou a Vyasa, etc. Então esse Parampara é explicado ainda no primeiro canto do Bhagavatam, mas esse é o Parampara do Srimad Bhagavatam. Aqui Krishna está falando sobre o conhecimento védico de maneira mais geral. Aqui Krishna e o Sr. Brahma, aqui o passatempo de Brahma Mohana Lila, quando o Sr. Brahma entende que deu uma mancada. Determinado processo segue a natureza de cada sábio. Somos atados pelos 3 modos de natureza material, como Krishna fala na Bhagavad Gita. Ninguém pode fugir à sina atual dos modos. Dos antepassados encabeçados por Bhrigu Muni e outros filhos de Brahma, apareceram muitos filhos e descendentes que assumiram diferentes formas, como semideuses, demônios, seres humanos, Guhyakas, Siddhas, Gandharvas, Vidyadharas, Charanas, Kindevas, Kinnaras, Nagas,
Kimpurushas e assim por diante. Ou seja, do Sr. Brahma o Sr. Brahma é como se fosse o pai do universo, né? Pitamaha. Então dele que vão sair os diferentes seres, e é lógico, desses seres vão surgir diferentes filosofias, diferentes processos de autorrealização. Todas as muitas espécies universais, bem como seus respectivos líderes, apareceram com diferentes naturezas, aqui está falando especificamente de gunas, e desejosos com diferentes naturezas e desejos, desculpem a minha inaptidão por conseguir falar, coisa tão simples, e desejos gerados dos três modos da natureza material. Por isso, em virtude das diferentes características das entidades vivas dentro do universo, existe grande quantidade de rituais, mantras e recompensas védicos. Krishna fala isso de maneira muito direta, muito sucinta, mas esse verso aqui é extremamente profundo, porque ele é uma explicação plausível por que existem tantas religiões, tantos processos, jnana, karma, yoga e diferentes filosofias e religiões no mundo, né? Isso foi os versos 5 a 7. A nossa amiga ficou bastante surpresa com essa revelação. É por isso que existem tantos processos diferentes. Sim. Se alguém fica curioso de saber por que os textos védicos recomendam tantos diferentes métodos de adoração e avanço, a resposta se encontra aqui. Brigo, Mariti, Atri, Angira, Pulastya, Pulaha e Kratos são os 7 grandes sábios brahmanas e antepassados deste universo. Os Kindevas constituem uma raça de seres humanos que são como semideuses, completamente livres de fadiga, suor e odor corpóreo, sem cc, sem catinga, né? Ao vê-los, talvez alguém pergunte: Kindevaha, são eles semideuses? De fato, eles são seres humanos que vivem em outro planeta deste universo. Os Kinnaras são assim chamados por serem Kinchinaraha, ou um pouco como seres humanos. Os Kinnaras têm a cabeça humana ou corpo cabeça humana ou corpo humano, mas não ambos, que é o caso, por exemplo, de Jambavan, combinados com uma forma não humana. Os Kimpurushas, que é o caso de Hanuman, Sugriva e outros, são assim chamados porque parecem seres humanos e por isso dão ensejo à pergunta: Kimpurusha, esses são seres humanos? De fato, eles são uma raça de macacos quase iguais aos seres humanos. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explica que este verso descreve as variedades de esquecimento da suprema personalidade de Deus. Os diferentes mantras e rituais védicos se destinam, sobretudo, às diferentes espécies de seres inteligentes em todo o universo. Mas esta proliferação de fórmulas védicas, vários métodos, vários processos de autorização, indica apenas a variedade da ilusão material e não uma variedade de propósito último. Então, esse foi o significado a esses versos 5 a 7. Aqui também ainda continua, né? A palavra Keshanchit se refere àquelas pessoas de várias partes do mundo que desconhecem a conclusão védica e assim inventam muitas filosofias de vida não autorizadas, que em última análise são infrutíferas, que não vão chegar realmente a desenvolver amor por Deus, né? Parshandamatayaha refere-se àqueles que se opõem diretamente à conclusão védica. Srila Vishwanath Chakravarti Thakura deu um exemplo muito interessante a este respeito. A água do Ganges é sempre pura e muito doce. Nas margens desse grande rio, todavia, há vários tipos de árvores venenosas cujas raízes bebem do solo a água do Ganges e usam para produzir frutos venenosos. Ele, na verdade, o Chakravarti fala que existem árvores como tamarindo, que produz frutos ácidos, azedos, existe o nim, que produz frutos amargos, e existem árvores venenosas, né? Então, diferentes gunas, diferentes variedades de natureza em diferentes seres humanos produzem diferentes filosofias e religiões.
Analogamente, aqueles que são ateus ou demoníacos utilizam sua associação com o conhecimento védico para produzir os frutos venenosos da filosofia ateísta ou materialista, né? E no caso a filosofia de Shankara, né? Não Shankara pessoalmente, os seus seguidores, que é uma filosofia que agride diretamente a divindade suprema, dizendo que ela não tem forma, ou então a filosofia de Charvakamuni, que é uma filosofia materialista hedonista. Então aqui nós temos o verso 9, Mam Maya Mohita Diha Purusha Purushar Shabha Shreyo Vadantyane Yata Karma Yata Ruchi. Ao melhor entre os homens, a inteligência dos seres humanos é confundida por minha potência ilusória. E desse modo, segundo suas próprias atividades e caprichos, eles falam de inúmeras maneiras sobre o que é de fato bom para as pessoas. Então as pessoas seguem diferentes filosofias, diferentes homens, mas esses homens também são condicionados pela energia material. Se múltiplos processos se iniciam devido à influência dos modos da natureza nos seres, individualmente a maneira como fazem as coisas, Yata Karma, e a nossa preferência ao gosto pessoal, Yata Ruchi, surge a opinião do indivíduo sobre o que é bom para os demais. Então é nisso tudo que a gente está enredado, gente, nesse labirinto, nessa floresta escura de filosofias e religiões, nesse mar cheio de tubarões e baleias assassinas, como diz o Chaitanya Charitamrita. Dúvida: qual é o destino final de diferentes processos surgidos dos modos da natureza material e incrementados pela ação e o capricho de cada um? Alguns dizem que as pessoas serão felizes caso executem atividades religiosas piedosas. Outros dizem que se alcança a felicidade através de fama e gozos lícitos. Isso define bem, né, o nosso tempo atual, né? A nossa contemporaneidade. A história do Ocidente, né, de certa maneira, especialmente depois da modernidade. Outros vão dizer que veracidade, autocontrole, paz, interesse próprio aqui é desenvolver uma carreira profissional, influência política, ou seja, ser um grande político, opulência, ser ricão, renúncia, ser desapegado ou regulação disciplinar estrita. Cada processo tem seus proponentes, tem o seu guru. Todas as pessoas que eu acabei de mencionar obtêm frutos de seu trabalho material. De fato, as situações deficientes e deploráveis que atingem trazem infelicidade futura e baseiam-se em ignorância. Mesmo enquanto gozam os frutos de seu trabalho, tais pessoas estão cheias de lamentação. Então essa é a opinião do Sr. Krishna, dizendo a Uddhava: de acordo com Krishna, apenas Bhakti pode conduzir a alma espiritual à felicidade plena. Susukam kartum avyayam yayatma suprasidati Mai arpitatmana sabhya nirapekshasya sarvataha mayatmana sukam yatat kutasyad vishayatmana. Ó erudito Uddhava, quem fixa sua consciência em mim, abandonando todos os desejos materiais, partilha comigo uma felicidade que não pode ser experimentada por aqueles que se dedicam ao gozo dos sentidos. Se o objetivo é alcançar a felicidade de Bhakti ela é contínua, sempre existente, porque é a felicidade da alma, e por isso é a mais elevada, mais completa e eterna felicidade. Verso 13: aquele que não deseja nada neste mundo, que alcançou a paz mediante o controle dos sentidos, cuja consciência é igual em todas as condições e cuja mente obtém plena satisfação em mim, encontra apenas felicidade onde quer que vá. Então nós temos um bom exemplo de Vishwanath Chakravarti Thakur para entender esse verso, que é de um homem muito rico. Quando ele viaja pelo mundo inteiro, em todo lugar que fica, ele sempre desfruta o mesmo luxuoso padrão de conforto. Ele vai para hotéis 5 estrelas, ele tem dinheiro para pagar as melhores turnês, ele viaja de primeira classe. Então onde ele vai é só luxo, só riqueza, porque ele é muito rico.
De modo semelhante, quem desenvolveu consciência de Krishna jamais se separa da felicidade, porque o Senhor Krishna é onipenetrante. Ele está em todos os lugares. Aqui em Gochara exemplificado. Lembre-se da Rainha Kunti. Meu Senhor onipotente, podeis facilmente ser alcançado, mas apenas por aqueles que estão materialmente esgotados. A pessoa que está no caminho do progresso material, que tem esperança de ser feliz no mundo material, tentando aprimorar-se com um parentesco respeitável, grande opulência, educação elevada e beleza corpórea, não pode aproximar-se de vós com sentimento sincero, com entrega. Então aqui nós temos o capítulo da Rainha Kunti, Orações da Rainha Kunti, capítulo 8, verso 26, primeiro canto do Bhagavatam. E aqui uma foto, opa filho, a bagunça aí, ó. Aqui nós temos uma foto exclusiva da Rainha Kunti. E aqui o verso 14, quem fixou a consciência em mim, não deseja a posição ou morada do Senhor Brahma, ou do Senhor Indra, nem o império na terra, nem soberania nos sistemas planetários inferiores, que é dominar o inferno, né? Nem a perfeição óctupla do yoga, nem liberação dos nascimentos e mortes. Tal pessoa deseja apenas Amém. Então o amor de Krishna por Uddhava. Meu querido Uddhava, nem mesmo o Senhor Brahma, o Senhor Shiva, o Senhor Sankarsana, a Deus da fortuna, e nem meu próprio eu são tão queridos por mim como tu. Então essa é a característica ímpar do devoto puro. A divindade suprema, Krishna, ele ama muito o seu devoto puro. O devoto puro como objeto de religião. Desejo purificar com a poeira dos pés e lótus de meus devotos os mundos materiais que estão situados dentro de mim. Assim, sempre sigo os passos de meus devotos puros, que estão livres de todo desejo pessoal. Vivem absortos em pensar em meus passatempos. São pacíficos, não têm nenhum sentimento de inimizade e mostram a mesma disposição em toda parte. Esse foi o verso 16, Krishna falando sobre o devoto puro que é capaz de purificar o mundo todo, que faz esse serviço de pregação, de espalhar as glórias do Senhor Krishna para o mundo. O mensageiro especial do Senhor Krishna é o devoto puro. Semelhante verso está no primeiro canto do Bhagavatam, capítulo 13. Maitreya falando Avidura Bhavavida Bhagavatas Tirtha Buddhas Swayam Vibho Tirti Korvanti Tirthani Swanta Stena Gadabrita. Meu Senhor, Vidura, devotos como você são em verdade lugares santos personificados, porque carregas a personalidade de Deus dentro de teu coração, convertes todos os lugares em locais de peregrinação. Aí, isso daqui está no significado do Prabhupada na Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 29, é um significado muito especial, onde que Krishna explica, onde Prabhupada explica por que o devoto de Krishna é tão querido por Krishna, né? Devido à compaixão e devido ao devoto em fazer o serviço pesado no mundo material. Homens ignorantes não podem apreciar as atividades em consciência de Krishna, e por isso o Senhor Krishna aconselha-nos a não perturbá-los, poupando assim nosso tempo precioso. Mas os devotos do Senhor são mais bondosos do que o Senhor, porque compreendem o propósito do Senhor. Por conseguinte, eles sujeitam-se a todos os tipos de riscos, chegando até aproximar-se de homens ignorantes para tentar ocupá-los nas atividades da consciência de Krishna, que são absolutamente necessárias para o ser humano. Sempre quando eu vejo esse trecho do Prabhupada, eu lembro de uma imagem como essa. Um devoto como um carregador de piano. Por isso o devoto sempre é mais glorioso até mesmo que o próprio Senhor Krishna. Shri Bhaktavatsala Ki Jai. Krishna glorifica seu devoto puro. Aqueles que não têm nenhum desejo de prazer pessoal
cujas mentes estão sempre apegadas a mim, que são pacíficos, livres de falso ego e misericordiosos para com todas as entidades vivas e cuja consciência nunca é afetada por oportunidades de gozo dos sentidos, tais pessoas desfrutam em mim de uma felicidade que não pode ser conhecida nem alcançada por aqueles que carecem de tal desapego no mundo material. Continuando, meu querido Uddhava, sem ter dominado por completo os sentidos, meu devoto talvez seja molestado por desejos materiais, mas em virtude de sua devoção inabalável por mim, ele não será derrotado pelo gozo dos sentidos. Então esse verso lembra muito o verso Apichet Sudarachara, ou seja, a partir do momento que a pessoa se torna um devoto de Krishna e se rende realmente a Krishna, então essa pessoa fatalmente alcançará todo o sucesso devido à misericórdia do Senhor Krishna. Krishna glorificando o seu devoto. Meu querido Uddhava, assim como o fogo ardente, aqui do lado, né, converte lenha em cinzas, da mesma forma a devoção a mim reduz completamente a cinzas os pecados cometidos por meus devotos. Haribo! Aqui o nosso amigo ficou de queixo caído. Por quê? Meu querido Uddhava, o imaculado serviço devocional que meus devotos prestam a mim coloca-me sob o controle deles, ou seja, Krishna se torna servo do seu devoto puro. Não posso ser controlado dessa forma nem por quem se ocupa em yoga mística, filosofia sankhya, trabalho piedoso, estudo védico, austeridade ou renúncia. Esse foi o verso 20 do capítulo 14. Um comedor de cachorro quente, apenas por praticar serviço devocional imaculado com plena fé em mim, pode-se obter a mim, a suprema personalidade de Deus. Mesma coisa que o verso Bhaktimam Abhijanati Avyastyasmita Tattaha. Sou naturalmente querido por meus devotos, que me aceitam como a única meta de seu serviço amoroso. Dedicando-se a tal serviço devocional puro, até os comedores de cães, aqui os comedores de cachorro quente, podem se purificar da contaminação de seu nascimento inferior. Aqui as atividades religiosas dotadas de honestidade e misericórdia, o Dharma, né, ou conhecimento obtido por grande penitência, Jnana, não podem purificar por completo a consciência de alguém, caso estejam destituídas de serviço amoroso. Amém. Então aqui Krishna está dando uma banana, né, que é a banana do Amor. Ele está dando uma banana para aqueles que são certinhos, politicamente corretos, piedosos, mas não estão interessados nele, no Senhor Krishna. Porém, aqueles que estão apegados ao Senhor Krishna, mesmo que sejam comedores de cães, comedores de cachorro quente, podem se purificar. Muito bem. Então aqui Krishna vai descrever os sintomas de Bhakti. A coisa está engrossando o buff. Se os pelos do corpo não se arrepiam, como pode o coração derreter-se? E se o coração não se derrete, como podem os olhos derramar lágrimas de amor? Se não se chora de felicidade espiritual, como se pode prestar serviço amoroso ao Senhor? E sem tal serviço, como se pode purificar a consciência? Um devoto cuja fala às vezes fica sufocada, cujo coração se derrete, que chora continuamente e às vezes ri, que se sente envergonhado e grita em voz alta e então dança. Um devoto assim fixo em serviço amoroso a mim purifica o universo inteiro. Assim como o ouro, quando derretido no fogo, abandona suas impurezas e retorna a seu brilhante estado puro, da mesma forma a alma espiritual absorta no fogo de Bhakti Yoga purifica-se de toda a contaminação causada pelas atividades fruitivas anteriores e retorna à sua posição original de serviço a mim no mundo espiritual. Volta ao lar, volta ao Supremo, de acordo com Vishwanath Chakravarti Thakur.
aqui o olho, né? Pode ver aqui o olho do Tom Zé, né? O olho bastante famoso, o olho do meio. Yatatma parim jateso matpunyagata shravana vidanai tata pashyati vastu sukshman chakshuryatai vandyana samprayuktan. Quando se trata um olho doente, esse olho aí está bem doente, com um unguento medicinal, ele recupera aos poucos sua capacidade de ver. De modo semelhante, à medida que a entidade viva consciente se purifica da contaminação material, mediante o processo de ouvir e cantar Shravana e Kirtana, as piedosas narrações de minhas glórias, Krishna Katha, ela readquire sua capacidade de ver a minha verdade absoluta em minha sutil forma espiritual. Que é o verso 26, capítulo 14, canto 11 do Uddhava Gita. Então, conclusão e resposta à pergunta de Uddhava. A mente de quem medita nos objetos de gozo dos sentidos, de certo está enredada em tais objetos. Mas se alguém se lembra a todo momento de mim, Krishna, então sua mente se absorve em mim. Portanto, deve-se rejeitar todos os processos materiais de elevação. Isso lembra o quê? Sarva Dharma Parityajya Mamekam Sharanam Vraja, verso 66 do capítulo 18 da Gita, né? O verso Krishna está falando para Uddhava: abandone todo o Dharma e se renda a mim, meu filho. E esses métodos de adoração são como as criações mentais de um sonho, né? Não tem substancialidade, deve-se absorver a mente por completo em mim apenas. Pensando muito em mim, a pessoa se purifica. Então esse verso vem responder a pergunta de Uddhava sobre os diferentes processos. Krishna explica que o processo de Shravana e Kirtana, e fixar a mente nele apenas, é o processo mais elevado para se alcançar a Bhakti, para se alcançar a misericórdia de Krishna. Mas Krishna ainda dá uma advertência final. Consciente do eu eterno, a pessoa deve abandonar a associação de mulheres ou do sexo oposto e daqueles que se associam intimamente com mulheres. Sentando-se sem temor no lugar solitário, ela deve concentrar a mente em mim com grande atenção. De todos os tipos de sofrimento e cativeiro que surgem de vários apegos, nenhum é maior do que o sofrimento e cativeiro que surgem do apego a mulheres e do contato íntimo com os que são apegados a mulheres. Nos versos 32 a 46, Krishna explica o processo de Dhyana Yoga, o processo de Ashtanga Yoga, Yoga meditativa. Mas, para não alongar muito, eu venho trazer a conclusão que Charadeva traz e a conclusão do Gaudiya Vaishnavismo, né? Que é o significado do verso 34. Parece que o sistema de yoga é um tanto técnico e difícil de executar. Anushvara refere-se à vibração nasal pronunciada após as 15 vogais sânscritas. A explicação completa desse processo é muito complicada e obviamente inadequada para esta era. Harinama, 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 Eva Kivalokalo, Naseva, 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 Gati, Anyata. Através dessa descrição, podemos apreciar as sofisticadas consecuções daqueles que em eras mais antigas praticavam a meditação mística. Apesar dessa apreciação, todavia, devemos nos ater firmes ao método simples e seguro para essa era, né? De meditação prescrita para atuar, o que é o cantar de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna e tchau.